Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tira o sono de muita gente. A cólica do bebê. É verdade. Um desafio e tanto, principalmente para os pais de primeira viagem, né? Com certeza. Quem já passou por isso sabe bem. É uma angústia ver o pequeno chorando daquele jeito. É sim. Então, a ideia aqui é a gente explorar juntos o que se sabe, o que os especialistas dizem sobre o que é realmente a cólica, por que acontece, como identificar. Isso, trazer um pouco de clareza, né? E talvez um pouco de tranquilidade também. Exatamente. A informação ajuda a lidar melhor com a situação. Perfeito. Então vamos lá. Começando pelo básico. O que, afinal, define a cólica? Não é qualquer chorinho, né? De jeito nenhum. Basicamente, a gente está falando daqueles episódios de choro, assim, muito intenso, sabe? Prolongado, muitas vezes inconsolável. E que parece que vem do nada, sem um motivo claro para o bebê estar chorando tanto. Precisamente. E é importante situar a cólica dentro de um grupo maior, que a gente chama de distúrbios funcionais gastrointestinais. Funcionais. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, na grande maioria das vezes, não tem uma doença por trás, entende? Não é uma patologia. É uma condição benigna, apesar de todo o sofrimento aparente para o bebê e para a família. Entendi. Benigna, mas que assusta pra caramba. E por que acontece? Quais são as ideias mais aceitas? Olha, a visão que prevalece hoje é que seja multifatorial. Não tem uma causa única, sabe? Uma combinação de coisas, então. Isso. Envolve muito a imaturidade natural do sistema digestivo do bebê, que ainda está se adaptando aqui fora. Acúmulo de gases também entra na conta. Ah, os gases. Sempre se fala deles, né? Sim, mas não é só isso. Tem também a própria formação da microbiota intestinal, ou seja, das bactérias que vão morar ali no intestino. Que estão começando a se estabelecer. Exato. E tem uma coisa super interessante que é a interação no eixo intestino-cérebro. Essa comunicação entre o sistema digestivo e o sistema nervoso central ainda está, digamos, pegando no tranco. Nossa, eixo intestino-cérebro. Que complexo. Basicamente, é o corpo do bebê aprendendo a funcionar em conjunto, né? É uma ótima forma de colocar. É um processo de adaptação mesmo. E quando essa fase costuma dar as caras? Geralmente não é logo que o bebê nasce ou é? Não, não. O mais comum, o que a gente vê, é a cólica começar por volta da segunda ou terceira semana de vida. Ali pelos 15 dias, mais ou menos. Ah, tá. Depois daquela fase inicial de adaptação em casa. Isso. E a boa notícia é que ela costuma melhorar e desaparecer, assim, espontaneamente por volta do segundo ou terceiro mês de vida. Tem começo, meio e fim. Isso é importante. Ufa, saber que tem um fim já ajuda, né? E para os pais que estão no olho do furacão agora? Como identificar se é cólica mesmo? Quais são os sinais clássicos? O principal é o padrão do choro, sabe? É um choro diferente. Diferente como? Geralmente é mais intenso, mais agudo e costuma acontecer mais pro final da tarde ou início da noite. O famoso horário da bruxa. Exatamente. Esse choro pode durar horas e o bebê parece inconsolável, mesmo com as tentativas de acalmar. Ele fica agitado, pode ficar vermelhinho. E tem aquela postura típica, né? De encolher as perninhas. Isso. Frequentemente dobra as perninhas sobre a barriga, como se estivesse com dor ali mesmo. É uma imagem bem característica. Essa imagem é clássica. Agora, um ponto super importante que você mencionou. Apesar desse choro todo, desse aparente sofrimento, o bebê com cólica típica continua saudável, né? Fundamental. Isso é crucial para diferenciar a cólica de outros problemas que poderiam exigir uma investigação médica mais a fundo. O bebê com cólica continua ganhando peso e se desenvolvendo normalmente. Ou seja, a cólica não impede o crescimento, não afeta o desenvolvimento geral. O bebê está bem, apesar do desconforto momentâneo. Exatamente. Ele está passando por essa fase de adaptação, que é desconfortável, mas ele está saudável. E não dá para a gente não falar do impacto disso nos pais, né? É uma fase extremamente desgastante. Nossa, sem dúvida. É exaustivo lidar com o choro incessante, a privação de sono, a frustração de não conseguir acalmar o próprio filho. Gera muita preocupação, né? A gente se sente impotente. Será que eu estou fazendo algo errado? Será que é algo grave? Sim, a sensação de impotência é muito real. Por isso, validar esse sentimento dos pais é muito importante.
É uma fase que exige, assim, muita paciência, muito apoio mútuo entre o casal e uma rede de apoio, se possível. Muita calma nessa hora, como dizem. É, preciso mesmo. É um teste de resistência. Bom, então resumindo o que a gente viu até aqui. A cólica é um distúrbio funcional, ou seja, não é doença. É comum, temporário. Isso, marcado por esse choro intenso, inconsolável, geralmente no fim do dia. Provavelmente ligado a essa imaturidade do sistema digestivo, nervoso, formação da microbiota, essa adaptação do bebê. E o mais importante, não prejudica o desenvolvimento da criança, que continua crescendo e ganhando peso normalmente. Entender isso tudo já ajuda a desmistificar um pouco, né? A reduzir aquela ansiedade gigante. Com certeza. Saber que é uma fase que tem começo, meio e fim pode trazer um certo alívio, uma perspectiva. Sim, entender alivia um pouco a mente. Mas claro, fica aquela pergunta martelando na cabeça dos pais que estão passando por isso agora mesmo. O que fazer, né? O que pode ser feito na prática para aliviar esse desconforto todo e atravessar essa fase de um jeito talvez um pouco mais tranquilo? Exato. A nossa ideia aqui é tentar dar uma clareada nesse tema. A gente se baseou em material que inclui discussões de especialistas como o gastropediatra Dr. Antônio Bolina. Queremos separar o que é fato do que é mito, sabe? E trazer informação que ajude mesmo. Exato. E para começar, acho importante definir a tal da cólica típica, a funcional. É essencial entender, gente, que isso não é doença. Sim. É uma condição super comum e passageira. Passageira. Isso é bom ouvir. Sim. Geralmente começa ali pela segunda semana de vida e, o que é ótimo, costuma melhorar bem lá pelos 3, 4 meses. As fontes que a gente viu, incluindo o que o Dr. Bolina fala, apontam muito para a imaturidade, sabe? Do sistema digestivo, do sistema nervoso do bebê. Tipo uma fase de adaptação mesmo? Isso. Como se o eixo intestino-cérebro ainda estivesse aprendendo a conversar direito. O bebê está processando um monte de coisa nova, mas o ponto principal tem começo, meio e fim. E não atrapalha o desenvolvimento, tá? Entendido. Bom, se é uma fase, assim, ligada à imaturidade, quais são as estratégias de conforto que funcionam mesmo? Sem remédio, né? Porque rola muita dica de chá por aí. Mas a visão do Dr. Bolina parece ser outra. Correto. O foco dos especialistas, como o Dr. Bolina, é mais no conforto físico, no acolhimento. Não tanto em chás ou outras coisas caseiras sem comprovação, sabe? A massagem na barriguinha suave, com movimentos circulares, no sentido horário, isso ajuda bastante. Ah, a massagem é clássica. E o Dr. Bolina descreve uma técnica que funciona bem. Colocar o bebê de bruços no antebraço, com a barriga na mão da gente, sabe? E aí massagear as costinhas ou balançar de leve. Essa posição no braço, realmente, eu já ouvi falar, parece acalmar mesmo. E que mais, além da massagem? Sim, ajuda muito. Banho morno também é ótimo, relaxa pra caramba. O contato pele a pele, o famoso barriga com barriga, isso acalma e fortalece o vínculo, né? Fundamental. E tem o ruído branco, aquele som contínuo, tipo shhh, ou barulho de secador, aspirador, a uma distância segura, claro. Uma das fontes até detalha a técnica dos 5 S's, que tenta recriar o ambiente do útero. Os 5 S's: embrulhar, posição, silenciar. Isso. Balançar e sugar. A ideia é acalmar o sistema nervoso do bebê que está meio sobrecarregado. Mas olha, acima de tudo, paciência e muito carinho. E os remédios? Aqueles que a gente vê direto na farmácia, os antigases e os probióticos que estão super em alta. O que as fontes dizem sobre a eficácia deles para cólica típica? Olha, a perspectiva do Dr. Bolina, e que a gente vê refletida nas fontes, é que a evidência para esses remédios, tipo simeticona, os antigases, é bem limitada. Os estudos não mostram que eles diminuem muito o tempo total de choro na cólica funcional. Sério, puxa. Pois é. E os probióticos? O Lactobacillus reuteri, especificamente, mostrou em algumas pesquisas uma diminuição, assim, discreta no choro. Mas talvez algo que a família nem perceba na prática, sabe? Entendi. Ou seja, o tratamento principal continua sendo o conforto, as medidas não farmacológicas. Muitas vezes o remédio acaba aliviando mais a ansiedade dos pais do que a cólica do bebê em si. Isso é um ponto muito importante. Mas aí,
Chegamos numa parte crucial que as fontes destacam bem. Quando aquele choro intenso pode ser mais do que só cólica. Quais são os sinais de alerta que o Dr. Bolina e outros especialistas reforçam para a gente ficar ligado? Esse ponto é vital, né, para a segurança do bebê. Tem sinais claros que precisam de avaliação médica urgente. Primeiro, febre. Cólica funcional não dá febre, tá? Se tem febre, a causa é outra. Pode ser infecção. Ok, febre é um alerta claro. Exato. Segundo, sangue nas fezes. Isso não é normal na cólica. Pode ser desde uma fissurinha anal até alergia à proteína do leite de vaca, a APLV. Precisa investigar. Sangue nas fezes anotado. Terceiro, vômitos. Não aquelas golfadas normais, mas vômito persistente, em jato ou com cor estranha, esverdeado. Isso pode indicar a APLV também, ou refluxo, a DRGE. É diferente, porque na APLV a dor vem da inflamação no intestino. No refluxo é a queimação do ácido. Dói de qualquer jeito, mas o tratamento muda. Entendi a diferença. E por último, um choro que é inconsolável mesmo, que não melhora nada, nadinha, com as medidas de conforto que a gente falou. Se aparecer qualquer um desses sinais, olha, não tem dúvida, é hora de procurar o pediatra. Sem pensar duas vezes, não pode automedicar ou achar que é só cólica, o médico vai investigar. E claro, identificar esses sinais ou mesmo só lidar com a cólica do dia a dia, isso desgasta demais, né? As fontes falam sobre cuidar de quem cuida também, certo? Sem dúvida alguma. O cansaço, a privação de sono é pesado. As fontes reforçam muito a importância da rede de apoio, família, amigos, pedir ajuda mesmo e, às vezes, ajuda profissional. Se cuidar é essencial para poder cuidar bem do bebê. Então, para a gente amarrar aqui nossa conversa, a cólica típica, essa funcional, é uma fase, né? Ligada ao desenvolvimento. O foco tem que ser no acolhimento, no conforto, sem remédio. Mas tem que ficar muito atento aos sinais de alerta. Eles indicam que algo mais pode estar acontecendo e aí precisa de médico. Exatamente. Buscar ajuda é fundamental, tanto para o bebê quanto para quem está cuidando. Isso. E a mensagem principal para a maioria dos casos é de tranquilidade, sabe? Com paciência, com as estratégias certas, essa fase vai passar. E fica aqui uma reflexão que esse material todo me trouxe. Pensando nessa ligação forte da cólica com a imaturidade do eixo intestino-cérebro, o que será que essa fase inicial tão intensa nos diz sobre a importância lá na frente, sabe? Da formação da microbiota, dessa conexão para a saúde digestiva, imunológica, até mental ao longo da vida. É algo para a gente pensar, né? Mas e aquela situação que, imagino, deve angustiar muito? O bebê chora, chora e nada parece consolar. Você tenta massagem, põe no colo, ruído branco, banho morno e nada funciona. Esse cenário também é um sinal de alerta importante, sim. Se aquelas estratégias que normalmente acalmam o bebê, que a gente até discutiu antes, falham repetidamente, isso sugere que a causa do desconforto pode ser algo além da cólica funcional simples. É um indicativo forte, sabe? Para procurar o pediatra e fazer uma avaliação mais aprofundada, para entender o que realmente está pegando. Faz todo sentido. E nesse caso, se não é a cólica funcional, quais seriam as outras possibilidades? O que mais pode causar um choro parecido com o da cólica, segundo as fontes? Bom, além da APLV, a alergia ao leite, que a gente já detalhou bastante e que muitas vezes vem com outros sinais, tipo muco nas fezes, diarreia, as fontes também apontam a DRGE, a doença do refluxo. E aqui tem um ponto interessante que o Dr. Bolina frisou. Em bebês pequenos, os sintomas podem não ser os clássicos do adulto. Às vezes é só irritabilidade extrema, muito choro. E a avaliação é diferente. Nem todo bebê que golfa tem a doença do refluxo, né? Entendi. E um outro grupo importante são as infecções. Uma infecção urinária, uma otite, uma gastroenterite. Tudo isso pode causar dor, irritabilidade intensa e ser confundido com cólica. Fica muito claro que tentar diagnosticar em casa, sem ajuda médica, não é mesmo o caminho. E isso me leva a outro ponto que o Dr. Bolina alertou bastante: a automedicação. Certo, exatamente. Ele foi bem enfático nisso, usar aqueles remédios, sabe, aquelas gotinhas famosas sem comprovação científica, ou qualquer outro medicamento por conta própria, na melhor das hipóteses, não vai ajudar em nada.
Pois é. E na pior, pode até mascarar um sintoma importante, atrasar um diagnóstico correto ou até mesmo prejudicar o bebê. Então, a orientação médica antes de dar qualquer coisa é indispensável. Ponto fundamental esse. E enquanto a gente foca tanto no bebê, o que é natural, não podemos esquecer o impacto gigantesco que essa fase de choro intenso tem em quem cuida, né? Nos pais, na mãe. Lidar com esse choro que parece não ter fim é muito desgastante. Manter a calma é um desafio enorme, mas tão necessário. E acho importante dizer, pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um ato de força. Falar com um parceiro, com a família, amigos, buscar um profissional se sentir necessidade. Você tem dúvida alguma. É essencial validar esse cansaço, essa exaustão. A cólica funcional, quando é só isso, é uma fase. É verdade, ela geralmente passa. Mas atravessar essa fase exige informação, paciência e principalmente uma rede de apoio, né? Seja ela qual for. E claro, se os sinais de alerta aparecerem ou se a situação parecer simplesmente insustentável, buscar ajuda profissional não é só uma opção, é o caminho certo. Perfeito. Esperamos que essa nossa conversa, baseada nas fontes que analisamos, tenha ajudado a trazer um pouco mais de clareza sobre essa questão tão importante. Quando a cólica pode ser mais do que só cólica. Exato. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão, né? Pensando em tudo isso que a gente conversou sobre a imaturidade do sistema digestivo, a conexão intestino-cérebro que é tão forte no bebê, fica a pergunta: como será que as experiências do dia a dia, o ambiente sensorial, emocional em volta do bebê, o nível de estresse ou acolhimento, como tudo isso pode, talvez, modular essa fase de adaptação e a intensidade com que a cólica se manifesta, né? Fica aí pra gente pensar. Ótima reflexão. Pessoal, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra na próxima. Tchau, tchau. Se cuidem.